Elas enfrentaram o medo, a dor e o abandono. Hoje seguem resistindo pela vida dos filhos e pela própria sobrevivência. 10 anos depois da epidemia de Zika vírus no Brasil, as marcas da microcefalia ainda doem no corpo, na alma e na memória. O Cidade L conta agora a história de mulheres que não pediram para ser guerreiras, mas nunca deixaram de lutar por dignidade. Veja na reportagem especial de Carol Guibo, José Pereira e a produção de Madison Wesley. O diagnóstico dele saiu com 3 meses. Como é que foi quando saiu esse diagnóstico? Muito difícil. Enzo passou 28 dias na UTI, entre a vida e a morte, mais para a morte do que para a vida. Foi entubado e a gente foi correria, só correria. Não há uma só vez que Lenice conte essa história sem se emocionar. Quando ouviu dos médicos que o filho teria pouco tempo de vida, ela ainda não sabia direito o que estava acontecendo. Era tudo novo, a gente não sabia. Eu tive zika e tive chikungunya. E aí, só que o Enzo já estava formado. Quando eu adoeci, ele já tinha de 6 para 7 meses de grávida. E tranquilo, entre aspas, né? Assim, eu sentia já muito incômodo, sentia dor na barriga. Como eu adoeci e tive os 2, aí para mim foi bem pesado. Aí o médico disse, não, a gente tem 5 minutos para poder o médico tentar salvar a vida do seu filho. O ano era 2015, quando um vírus ainda não tão conhecido fez com que o mundo voltasse os olhos para o Brasil, que vivia, então, uma crise de saúde global. E foi uma coisa assim que chamou muita atenção e a forma como a coisa também foi devastadora na população, né? Umas repercussões muito graves em crianças que a gente não sabia exatamente até onde ia chegar essa repercussão. Poucos meses, um número de casos muito grande e com uma repercussão muito assustadora da microcefalia. Acho que isso que levou a ONU a ficar atenta o quanto que essa repercussão poderia atingir o resto do mundo também, né? Apesar dos sintomas leves, o Zika vírus era especialmente perigoso para as grávidas. Transmitido pela mãe, o Zika é capaz de invadir o cérebro dos bebês, causando danos mentais e deixando a cabeça com um formato menor, numa condição conhecida como microcefalia. A maioria das vítimas foram gestantes de áreas carentes, principalmente do Nordeste. Em Alagoas, centenas de famílias foram impactadas. Primeiro que o Nordeste foi a porta de entrada, né? A gente sabe que uma cepa provavelmente da Ásia chegou ao Brasil pelo Nordeste e encontrou no Nordeste um ambiente muito propício, de temperatura, de umidade, de toda a parte de dificuldade de saneamento básico, né? E o principal é que achou uma população, como todo mundo era na sua grande maioria, não protegida, né? Então, o que é essa proteção? Por que esses casos subiram, foram lá em cima e diminuíram? Porque a gente ganhou uma imunidade, o tal da imunidade de rebanho, certo? Então, quem tem infecção ganha uma imunidade protetora duradoura. Então, por isso que após essa imunidade, os casos caíram. 10 anos depois da emergência sanitária, as famílias seguem em busca de apoio, tanto para as crianças quanto para as mães, que ainda enfrentam as marcas emocionais de uma crise que mudou para sempre suas vidas. Com todas as limitações que vêm junto, limitações motoras, de cognição, de desenvolvimento, e isso, como consequência, traz um luto, porque existe um luto da perda do filho idealizado, aquilo que elas sonhavam, como seria a maternidade, do que vivenciariam com essa criação, no cuidado, nas trocas afetivas. E esse luto ele é vivido a partir do momento em que elas têm esse conhecimento, é dada informação a elas, mas também no dia a dia, a cada nova situação onde elas precisam centralizar que o filho delas não vai alcançar aqueles objetivos iniciais sonhados. Mulheres como Ana Lúcia, que teve que criar sozinha a neta, hoje com 9 anos.
O diagnóstico da Dayara já foi fechado na gestação, com 6 meses foi fechado o diagnóstico dela. Mas aí quando ela nasceu, já que a mãe dela também era especial, né? E o pai não aguentou a barra e se separou dela, deixou a mãe e a filha, duas especial. E assim, eu tive que assumir e aí começou o pesadelo. Porque assim, por onde eu vou começar? Onde buscar? Porque ela não tinha apoio, não sabia se comunicar com as pessoas. E aí foi quando eu falei para ela, disse, pronto, então agora assim, até tem um ditado da Bíblia muito popular, assim, que João Batista disse, agora eu tenho que diminuir para que você cresça. Eu disse, não, a gente não vai penar nós duas, você vá terminar os seus estudos, vá fazer uma faculdade, que eu fico com Dayara. E foi quando surgiu a depressão dela, uma luta muito grande, uma vida de renúncia. Eu, como foi, eu me renunciei à minha vida. As lutas vividas por ela são compartilhadas com outras mulheres que, mesmo confusas com os novos desafios, precisavam se manter fortes para que seus filhos e netos sobrevivessem. A gente observa que, na maioria, né, acompanhando essas mães, 10 anos após, né, a epidemia do Zika vírus que trouxe essas consequências, a maior parte delas está sozinha. Os maridos não tiveram a força nem a resiliência necessária para dar apoio, constituíram outras famílias, seguiram outros núcleos familiares. Muitos deles não visitam as crianças ou, às vezes, têm até vergonha de caminhar, de estar junto com ele no shopping, por exemplo. E isso traz um dano muito grande, porque é o sentimento de solidão, é o sentimento de nunca poder descansar. Com um bebê recém-nascido que exigia cuidados especiais, Lidiane foi abandonada pelo companheiro. Quando ele nasceu, enfim, né? Eu fiquei só com ele e até hoje eu luto com ele sozinha. Então, assim, eu não tenho rede de apoio a ele. Aparece uma vez ou outra, mas não é aquilo que fica ali, sabe? Você precisa estar ali para lhe dar um suporte, para lhe dar um conforto, sabe? Não. Aí sempre foi eu sozinha, né? Eu já tinha criado a menina e, assim, ela, até às vezes ela brinca, diz que o registro dele era para ser o nome dela, não era o nome dele, porque a minha rede de apoio todo foi ela. E ela sempre dizia, mãe, não chore, porque a gente vai criar ele. E ele tem 10 anos, tá aí. Não é fácil, né? Como é difícil a gente falar sobre a nossa vida, a nossa luta e não se emocionar. O sentimento de abandono e desamparo desenvolveu em algumas delas transtornos depressivos ou de ansiedade, muitas vezes não diagnosticado e, consequentemente, não tratados. Acho que não tinha nem tempo para isso, porque é tanta coisa, é tanto peso em cima de você só, para você só resolver em cuidar, trabalhar, para poder correr atrás de uma coisa melhor para ele, que, assim, se eu tive algum tipo de depressão, alguma coisa desse tipo, passou despercebido e eu nem... Porque às vezes a gente tenta ser tão forte, né? E às vezes a gente não é. A gente tem um quadro chamado burnout do cuidador, onde ele entra no estado de esgotamento por não ter um período que ele possa descansar, não tem um liga, desliga, não tem uma... É sempre ali na atenção, no cuidado, 24 horas. Essas mulheres desenvolvem quadros de depressão, que vêm com perda de prazer nas atividades que antes elas gostavam de fazer, coisas do dia a dia, baixa energia, alterações do sono. Problemas psicológicos agravados pela dificuldade de tratamento na rede pública para as crianças com microcefalia. Hoje a gente está com home care, graças a Deus, uma bênção. E assim, você sempre vai ficando. Você vai ficando porque se você não tem apoio, não tem como você conseguir. Toda hora a menina tem que estar dando nebulização, tem que estar aspirando. Hoje ela faz xixi pela barriga, ela tem uma cistotomia, ela não tem a cabeça do fêmur. E assim, até a maneira como você manejar, fazer a fisioterapia dela tem que ser de uma maneira diferente. Dores compartilhadas que motivaram a Alessandra a criar há 8 anos a Associação Família de Anjos no bairro do Benedito Bentes, área periférica de Maceió. No intuito de ver a situação de construção de políticas públicas para viabilizar o tratamento dessas crianças, consultas, cirurgias, exames, para que não tivesse tanta dificuldade, né, que é o que se entrava tanto. Uma década depois, Alessandra, a avó do Eric, se sente cansada. É uma luta muito cansativa que a gente não esperava que acontecesse. Então, no início do surto mesmo, eu tinha acabado de perder, veio o Eric,
saiu da maternidade notificado, né? Eric é meu neto. E com 1 mês e 15 dias eu perdi o pai do Eric. Então a mãe do Eric também perdeu o pai do Eric, que entrou em depressão e por tanta carga de consultas, de exames, ela não teve aquele amor e aquele cuidado de ficar com ele, para cuidar dele. Então, desde que Eric nasceu, quem cuida dele é eu e a outra avó, né? Então, a gente se deparou com muitas coisas novas que a gente não sabia que existiam. O que era crise, o tipo de consultas que ele precisava, o tipo de exame. Então, tudo para nós foi muito novo. Mulheres exaustas, mas que não deixam de lutar. Mulheres fortes, mas que recusam o título de guerreiras. Na verdade, a gente não gosta de ser olhada dessa forma, né? A gente quer ser olhada como mulher dedicada, como todas as mães, que por mais que as nossas crianças ela seja especial, mas para nós mães ela é uma criança normal como outra qualquer. Esse título de guerreira, mas que não somos, a gente tenta.